Tenho refluxo, queimação, peso, dor, inchaço nas pernas. E o que fazer para poder melhorar desses sintomas? Isso é má circulação? Isso é sintoma nas veias? Qual que é o problema que está acontecendo comigo? Será que as minhas veias estão entupidas? Será que as minhas veias estão acontecendo algo mais grave, como a formação de trombos, de coágulos? Será que tem relação entre o refluxo nas veias, trombose, coágulos nos vasos sanguíneos? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, você precisa estar inscrito aí no canal, faz a sua inscrição, ativa o sininho, assim você vai ser notificado de tudo que acontece por aqui. E como de costume, já deixa o seu like, clica no gostei, o seu joinha, a sua curtida é importantíssimo para o algoritmo entender que tem conteúdo relevante, importante aqui, entregar para mais pessoas, e com a sua ajuda a gente consegue até mesmo salvar vidas contra as doenças da circulação. Como de costume, se você nos acompanha, o nosso time seleciona algumas dúvidas que vocês deixam nos comentários e eu venho aqui responder ao vivo. E claro, você precisa estar inscrito para a gente poder te localizar nos comentários. E hoje a nossa pergunta selecionada pelo time foi a seguinte: tenho refluxo na perna esquerda, queimação intensa na perna e pé. É horrível essa sensação. Então vamos falar um pouco sobre o refluxo nas veias. A primeira coisa que você entender é o que é o fluxo normal, para depois entender o que é o refluxo. O refluxo nada mais é do que uma inversão do fluxo, mas qual que é o sentido certo do sangue nas veias? Tudo começa lá no coração, é a bomba, é o motor do sangue pelo nosso corpo, concorda comigo? O sangue sai do coração e vai para a perna através das artérias e ele volta pelas veias. O coração manda sangue para as pernas pelas artérias e o sangue volta pelas veias, e assim o sangue fica circulando pelo corpo, passando nas pernas, nos pulmões para ser oxigenado, nos rins para ser filtrado. Então o fluxo normal do sangue dentro da veia é do pé em direção ao coração. Concorda comigo até esse ponto? Quando esse fluxo inverte, ou seja, o sangue vai e volta, nós temos o refluxo. E por que o refluxo é ruim? Vou dar um exemplo fácil de você entender. Pegou o seu carro, tá indo dirigindo para o trabalho. E caraca, esqueci a minha carteira em casa. Preciso voltar até a minha casa para pegar a carteira. Então, tô indo para o trabalho, freio, engata uma marcha ré para voltar para casa. É isso que você faz? Não é verdade? Você vai trocar de pista, vai ir para outra rua e voltar para sua casa. O refluxo é isso. O refluxo, o sangue está indo em uma direção, é como se ele engatasse a marcha ré. Ele vai em uma direção que acerta o fluxo normal, só que tem um refluxo que é algo patológico. Então o refluxo é algo que não deve acontecer. É o sangue no sentido errado dentro de uma veia, e por isso que ele causa problemas na circulação. Se acontece um refluxo dentro de uma veia, ele bagunça o fluxo normal. É só voltar no exemplo do carro. Imagina um carro que anda um pouquinho para frente, dá marcha ré. Anda um pouquinho para frente, dá marcha ré. Fluxo normal, refluxo, que é algo patológico, algo errado, anormal. Não é para acontecer refluxo nas veias da perna. Então, como o refluxo é um fluxo errado e bagunça a circulação, ele pode aumentar o risco da pessoa ter uma trombose. Dependendo da gravidade, isso pode aumentar em mais de 20 vezes a chance daquela pessoa ter uma trombose. Então, refluxo significa má circulação. Eu não estou dizendo que uma veia com refluxo ela precisa ser removida. Depende de qual veia nós estamos falando. Se for uma veia muito importante na perna, talvez a gente não possa retirar essa veia doente porque ela vai fazer falta. Se for uma veia de menor importância, talvez nós possamos retirar essa veia doente para que o sangue que passava nela passe em uma veia sadia e aí não cause má circulação naquela pessoa. Na perna a gente tem veias importantíssimas, como a femoral e a poplite, que a gente não pode nem pensar em retirar elas. Já as safenas, elas podem ser retiradas. Então, dependendo da localização do refluxo, em qual veia nós estamos falando, o tratamento pode ser com cirurgia, pode ser com laser, pode ser com espuma, pode ser com aplicações, pode ser com várias opções de tratamento, ou se forem veias que não podem ser destruídas, aí nós vamos usar tratamentos com remédios,
com meias de compressão, com, por exemplo, cremes e outras ferramentas, se essas veias não podem ser removidas. Então, o tratamento do refluxo depende de qual veia e de qual pessoa nós estamos falando, mas uma coisa é fato: refluxo é patológico, refluxo não é para acontecer. Refluxo é o sangue no sentido errado. Qual o melhor tratamento? Depende de qual veia nós estamos falando, se é uma veia de muita importância para a perna ou de pouca importância para a perna, e do tipo de pessoa. Nós podemos estar falando de uma veia numa paciente de 30 anos, ativa e saudável, como a gente pode estar falando de refluxo numa senhora de 80 anos com uma úlcera na perna. São abordagens diferentes. Agora, uma coisa é fato: refluxo bagunça a circulação e causa sintomas de dor, peso, cansaço, inchaço, queimação nas pernas. E qual que é o grande problema do refluxo? É que ele vai passando de uma veia para outra, ou seja, ele vai progredindo, ele vai piorando. E o que eu quero dizer com isso? É que a doença nas veias, a doença venosa crônica, ela vai progredindo se você não trata. Como assim, Antônio? Então vamos lá. Vamos desde o início para você entender. O estágio 0 da doença é quando eu não consigo ver nada naquela perna, mas a pessoa já chega reclamando. A perna está pesada, está inchada, está doendo, tô ficando com cansaço. Então é o estágio 0, onde a pessoa já começa a ter sinais e sintomas da doença. O estágio 1 são aquelas veias bem fininhas que aparecem, chamadas de telangiectasias. Isso já é um sinal que aquela pessoa tem uma doença nas veias, é um alarme do nosso corpo. Estágio 2 já são as varizes, aquelas veias grossas, dilatadas, esverdeadas, tortuosas. O estágio 3 já ficou com a perna inchada. A pessoa já tem inchaço nas pernas, é o edema venoso. E o 4 são as alterações na pele. Então, se a pele começou a ficar escura, que é a dermatite ocre, se a perna começou a ficar vermelha e coçando, que é o eczema venoso, ou se a perna começou a ficar igual uma casca de laranja, e parece que ela está ficando retraída, uma cicatriz, uma atrofia branca, já é a lipodermatosclerose, já é o estágio 4. E os 5 e 6 já são as feridas nas veias, ou seja, o 5 é uma cicatriz de úlcera venosa e o estágio 6, que é o último estágio da doença, é uma úlcera varicosa em atividade. Agora, como descobrir se eu tenho isso e o que fazer? Para qual exame a gente deve fazer? Como que eu posso saber se isso está acontecendo ou não comigo? Eu não estou te dizendo que dor, peso e cansaço nas pernas sempre vai ser doença nas veias, ou seja, não é a única causa. Existem várias doenças que podem deixar a perna cansada, inchada, quente, vermelha, dolorida, coceira. Agora, para estudar as veias, para saber se as suas veias estão saudáveis ou não, normalmente o exame de ultrassom com Doppler costuma ser suficiente. Faz o exame então, que é semelhante ao ultrassom de barriga, você pega aquele gelzinho, ao invés de passar na barriga, vai passar nas pernas para ver como estão as veias. E esse exame nos permite saber se o fluxo é só em uma direção ou se o fluxo é nas duas direções. Fez o diagnóstico? Bom, o exame vai trazer para a gente assim, tem refluxo na veia safena debaixo do joelho até o pé. Não, tem refluxo na veia safena na coxa. Tem refluxo na veia poplítea, na veia femoral. O exame vai nos trazer qual o local, a gravidade daquele refluxo, e nós vamos pegar o exame, só que a gente não trata o exame, concorda comigo? A gente trata a pessoa. Aí nós vamos ver dentro do arsenal terapêutico, laser, espuma, aplicação, radiofrequência, cirurgia, remédio, meia, qual a melhor opção terapêutica. Não é para aquele exame, gente, a gente não trata o exame, para aquela pessoa. Nós vamos fazer um plano de tratamento individualizado, personalizado. Antônio, mas eu quero fazer espuma. Talvez não seja a melhor opção para você. Antônio, mas a minha amiga fez e ficou maravilhoso. Talvez para você a cirurgia seja melhor. A sua doença não necessariamente é igual a dela. Tá certo? Assim como a sua digital não é igual a dela, assim como o seu rosto não é igual a dela, a não ser que a gente está falando do seu irmão gêmeo. Mas as suas veias da perna também não vão ser exatamente igual a da outra pessoa. Então, o plano de tratamento é aquele que atenda você,
personalizado, individualizado para a sua realidade, para a sua situação, para a sua, não é verdade? Para atender às suas necessidades. Então, peso, cansaço, queimação, dormência, coceira nas pernas, pode ser problemas de veias? Pode, nós vamos descobrir através de um exame de circulação. Depois de feito esse exame de circulação, nós vamos saber, era um problema dos ossos, era um problema nas juntas ou era um problema nas veias? Não, Antônio, é um problema nas veias. Aí nós vamos traçar um plano terapêutico que pode envolver desde remédio até cirurgia, passando por laser, por espuma, várias opções. Então, refluxo, sempre que a gente fala de refluxo, nós estamos falando de um problema na circulação, que é o sangue indo na direção errada, na direção oposta àquela que seria a direção certa para ele seguir, e como tal esse refluxo precisa ser tratado de alguma maneira. Se você quer entender como melhorar a sua circulação, fortalecer as suas veias para que elas não fiquem doentes com refluxo, cuidar de verdade da sua circulação, blindar as suas veias contra a trombose, vai na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para o protocolo antitrombose, é o nosso plano de ação, onde você vai entender passo a passo como que você pode combater de verdade a má circulação. É o nosso programa avançado, onde a gente vai te entregar uma estratégia de como se proteger contra as doenças da circulação. Não esquece de já se inscrever no canal, deixa o sininho ativado para você ser notificado e não perder nada que acontece aqui no nosso canal. Clica no gostei, principalmente se você aprendeu algo importante aqui comigo hoje. Isso ajuda o algoritmo a entender que tem conteúdo importante e relevante nesse canal. Entrega para mais pessoas e com a sua ajuda nós conseguimos até mesmo salvar vidas contra a trombose, contra a má circulação, levando informação de qualidade para as pessoas. Não esquece nos comentários. Tá com dúvida? Vai lá, deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, sugestão para os próximos vídeos para a gente melhorar cada vez mais. Deixa para mim a sua dúvida, lembrando que você precisa estar inscrito para que eu possa te encontrar lá e talvez responder a sua dúvida nos próximos vídeos. Nos comentários, então, é o nosso ponto de encontro. Vai lá e me dá um oi, deixa para mim o seu recado. Te espero no próximo vídeo. Até lá!